Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 16 de outubro. O Ibovespa encerrou a quarta-feira em alta de 0,7%, acompanhando a alta dos mercados globais, que também tiveram uma performance ali um pouco mais de 0,5%, em meio à retomada do otimismo do mercado com o cenário de corte de juros nos Estados Unidos, depois de falas mais brandas do presidente do Fed. Com isso também o câmbio ele se beneficiou, fechando em queda de 0,2%, cotado a 5,46. E no cenário doméstico, os dados de vendas do varejo de agosto vieram ligeiramente acima das expectativas, mas ainda reforçando a expectativa de desaceleração da economia ao longo do segundo semestre desse ano. Falando sobre os destaques positivos e negativos da bolsa, a Raia Drogasil subiu em torno de 4,5%, subiu depois de uma elevação do preço-alvo por um banco de investimentos, e na ponta negativa as petroleiras tiveram uma queda e recuaram ali, repercutindo a queda do preço do petróleo. E nesta quinta-feira, destaque para a divulgação do IBCBR de agosto no Brasil e a continuidade da temporada de resultados no cenário internacional. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com movimentos mistos ao longo da curva. Aqui no Brasil, as taxas de juros de curto prazo avançaram, impulsionados pela recuperação do setor varejista em agosto, medida ali pelo volume de vendas, que subiu em torno de 0,2% em relação a julho, segundo também o IBGE. Já os vértices de longo prazo eles recuaram, refletindo a redução dos prêmios de risco que haviam sido incorporados pelo mercado em sessões anteriores, marcadas pela tensão no cenário externo, em movimento de correção. E nos Estados Unidos, os rendimentos dos títulos soberanos oscilaram um pouco, com os investidores mantendo atenção sobre os desdobramentos da relação comercial com a China. Falando sobre o IFIX, o índice de fundos imobiliários, ele, ele encerrou a quarta-feira em alta de 0,3%, impulsionado por declarações mais brandas do presidente do Fed, que reacenderam o otimismo dos investidores quanto ao início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos. E falando sobre os mercados globais, nessa quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos operam em alta, em torno de 0,5%. Os resultados dos bancos, né, vieram fortes, e renovaram o otimismo ali do mercado, apesar do prolongamento da paralisação ali do governo e das tensões comerciais com a China. Falando sobre a Europa, as bolsas elas sobem em torno de 0,5%, acompanhando a recuperação global depois de dias de instabilidade. E na China, os mercados eles fecharam mistos, enquanto outros países da região registraram fortes altas. E do lado econômico, nos Estados Unidos, o Fed ele publicou o livro bege, é um relatório bimestral que oferece uma avaliação qualitativa das condições econômicas atuais. A atividade mudou pouco desde o relatório anterior, com o consumo privado desacelerando moderadamente nas últimas semanas. E na maioria das regiões, mais empregadores relataram um recuo nas contratações, citando também demanda mais fraca, maior incerteza econômica e, em alguns casos, aumento do investimento em inteligência artificial, além de restrições na oferta de mão de obra devido a mudanças recentes nas políticas de imigração. E aqui no Brasil, as vendas no varejo ampliado cresceram em torno de 0,9% em agosto, comparado a julho, um pouco acima das expectativas, que era em torno de 0,5%. E em relação ao mesmo mês de 2024, o indicador caiu 2,1%. Os resultados do comércio varejista em agosto reforçaram o cenário de desaceleração da demanda doméstica ao longo do segundo semestre,
E falando sobre as agendas, né, também, hoje destaque para a divulgação do IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que serve como uma proxy mensal do PIB e é estimado um crescimento em torno de 1,1% em agosto, comparado a julho. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.